Depois de 3 dias na prisão, a Justiça determinou a soltura do ex-presidente Michel Temer. Ele foi preso pela Força-Tarefa da Lava Jato. A defesa do ex-presidente diz que a sentença merece o reconhecimento de todos os que respeitam o ordenamento jurídico e as garantias individuais inscritas na Constituição da República. Enquanto isso, Lula cumpre pena por condenação em segunda instância, também Operação Lava Jato. No Advocacy de hoje, vamos falar sobre o que levou à prisão preventiva de Temer e sobre todas as questões jurídicas que a prisão dos ex-presidentes podem levantar. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui o professor de Direito Constitucional Camilo Machado e o advogado criminalista Lúcio Adolfo. E eu quero aqui já agradecer, doutor Lúcio, doutor Camilo, obrigado. O doutor Camilo já esteve aqui conosco outras vezes, abrilhantando o nosso programa, e agora a vez do doutor Lúcio está aqui conosco. Obrigado, senhores. É um prazer estar com você hoje, James. Olha, nós estamos aqui com uma situação bem do momento, né, da saída da prisão do ex-presidente Temer, da saída dele e do ex-presidente Lula, que continua. Por que tem isso? Tem mais de um tipo de prisão no Brasil, senhores? Eu conversava 2 minutos antes com o Camilo aqui e realmente a primeira coisa que a população brasileira precisa tomar conhecimento é que existem basicamente no Brasil 5 tipos de prisões autorizadas e previstas legalmente. Uma prisão decorrente de uma condenação, ou seja, uma pessoa comete um crime, é julgado, condenado e finalmente ele tem que cumprir essa pena. Então é a prisão por condenação, por sentença condenatória. Existe uma outra prisão que é chamada de prisão preventiva, é a prisão provisória, temporária, no curso do processo, para garantir o levantamento do processo, para evitar que a pessoa fuja, para evitar que ele prejudique a prova e para que ele não fuja da aplicação da pena, se condenado. Então, são 2 prisões. E uma prisão temporária, que tem uma legislação própria e, como o próprio termo indica, ela é temporária. E é exatamente para garantir investigação. E existem depois 2 possibilidades de prisão de caráter eminentemente civil. Exatamente quando a pessoa não paga a pensão alimentícia, que é a prisão por devedor de pensão, e a outra por depósito infiel. Se a pessoa recebe um bem como garantia para tomar conta para o judiciário e não cumpre essa coeficiência, aí ele também pode ser preso. Basicamente são os tipos de prisões. Essas são as questões dos tipos de prisão no Brasil. Com relação ao tema que você foca hoje, já existe uma diferença entre os 2. O presidente Lula, ele está preso por condenação, com uma alteração que o advogado que há em mim aqui, exercendo a área penal há muito tempo, se ressente um pouco, não apoio. Entretanto, eu sou obrigado, como cidadão, a rever o posicionamento do juiz Sérgio Moro. Então, há um conflito absoluto, colocando que a garantia constitucional de direitos fundamentais, dos direitos do cidadão, e a necessidade de apuração desse quadro social de corrupção. Então, esse conflito, eu, como advogado, prefiro adotar, esposar a tese, que eu sei que é a tese do Camilo também, da absoluta desnecessidade da prisão do presidente Lula. Claro que isso aí são questões políticas. Não, mas nós vamos falar um pouquinho disso também, mas só lembrando o seguinte, né, em geral, o que causa o temor em se trata de prisão, que é comum para muita gente, é a prisão por devedor de alimentos, né, doutor? Sim. Não é o foco exatamente aqui, mas a prisão com o pai que não paga a pensão dos filhos. Ou mesmo a mãe, que é muito pouco isso, mas essa causa muito temor também, né? Que é um tipo de prisão. Com a ascensão das mulheres no mercado de trabalho e por muita competência, logicamente, das próprias mulheres, nós temos hoje uma população majoritariamente feminina no Brasil, mas que, infelizmente, não é as protagonistas na renda. Mas, ano após ano, as mulheres vão no mercado de trabalho, chegando perto dos homens. E, nesse sentido, grande parte dos lares também tem mulheres que têm rendimento maior que os homens. Então, nesse caso, elas também podem, eventualmente, ser presas nesse caso. Mas a gente tem algumas diferenças nesse caso de prisão civil, tanto por pensão em razão de alimentos, como por depositário infiel. Depositário infiel já é objeto até do Pacto San José da Costa Rica, de 1967, e o STF já se pronunciou quanto à recepção, porque é uma lei anterior, é um pacto internacional, né, anterior à Constituição. Então, já é pacífico no nosso ordenamento jurídico que essa legislação supra
estatal, ela é recepcionada. Mas ela tem a particularidade porque ela trata sobre retenção ou não de bens e mercadorias. Diferentemente, e aí a gente entende que não pode haver essa prisão em razão da retenção. Então, depositário infiel, pacificamente, a gente não adota mais, em que pese está previsto em outra legislação infraconstitucional que não foi recepcionada. Pois bem, de alimentos já é outra ordem, porque nesse caso concreto tem 2 direitos fundamentais que estão em ação. Qual que é? O primeiro é o direito do alimentando em ser alimentado, que é o direito, faz remissão, direito à vida, dignidade, direito à saúde, direito até mesmo à educação, porque a gente tem uma série de proventos sobre isso. Por sua vez, o direito do alimentante, em também só dispor do que possui renda suficiente para tal. Então, nesse caso concreto, nós aceitamos a prisão, por mais que sejam questões civil, porque você tem em jogo uma é a capacidade econômica de alguém, o outro é o direito a ser alimentado e a vida. Então, nesse caso, havendo a prisão, fica preso, mas mesmo assim com uma limitação muito clara, 60 dias. Havendo a prisão do devedor da pensão, mesmo que ele não consiga pagar, após o prazo de 60 dias, inevitavelmente ele vai ser solto, porque em último caso, ainda assim, é uma prisão civil, então é um caráter muito excepcional. As outras prisões, como muito bem ilustrada pelo Dr. Luiz, são referentes, obviamente, à questão penal e acho que a gente vai tratar com mais calma. Então, eu queria até voltar aqui na prisão. Quando falamos assim, a prisão já por condenação, ok, eu acho que ela é tranquila, está condenado, vai cumprir. Qual que é a diferença da prisão provisória para prisão temporária? Bom, o que acontece? Quando uma pessoa... Desculpa, e também de prazo, doutor. Sim, até para a gente voltar nos casos Veja bem, quando a pessoa, em tese, afirma-se que a pessoa cometeu um determinado crime, estabelece que ele deve cumprir uma pena. Então, a pena vai de 6 a 20, no caso de homicídio simples, de 12 a 30 no homicídio qualificado. Quer dizer, está estabelecida a limitação temporal do cumprimento da pena. Certo? Então, a pessoa foi condenada, exauriu todas as suas capacidades de recurso, ele mostrou sua resignação, apelou, recorreu, tudo bem. Ele vai cumprir a pena dentro dos limites. Aí vem o jeitinho brasileiro. Uma pena de 12 anos, mas se ele for primário de bom antecedente, ele vai cumprir 1/6 da pena, vai progredir de regime. Então, nós temos uma certa acomodação dos interesses, a execução da pena. Mas quando um cara é condenado, finalmente, acabou todos os recursos, ele transitou. Essa palavra tem causado um furor no meio aqui hoje. O que é isso? Uma pessoa é julgada por um juiz, o juiz é falível, ele pode errar, então você recorre da decisão dele, vai para o tribunal, ali já são 3 juízes, que nós chamamos de desembargadores, e ele vai analisar a questão. Depois do julgamento pelo Tribunal de Justiça nesses 3 desembargadores, você ainda tem outros recursos para Brasília. Então, me permita aqui uma outra interrupção. A situação processual do ex-presidente Lula está aí, que teve este julgamento na segunda instância por 3 desembargadores. Isso. Porque o mérito ainda não foi apreciado nas instâncias superiores. Ao contrário, o mérito foi analisado. O problema é que os recursos que virão agora não podem analisar mérito se o presidente Lula ou qualquer outra pessoa é culpado ou inocente. Esses recursos para a terceira instância, para os tribunais superiores, eles só podem tratar de questões processuais, de questão de forma, de questão instrumental. Então, o que está se entendendo, que o Supremo sinalizou com a adoção dessa possibilidade, é que é o seguinte, como esses recursos para os tribunais superiores não vão analisar uma questão de prova de responsabilidade penal ou não, então, na realidade, ele já está responsável pelo crime. Ele esquece, eu acho que o grande equívoco que ninguém está analisando aí, eu tenho certeza que é onde o Camilo concorda comigo, é o grande aspecto. É que nós estamos desprestigiando os tribunais superiores e desvalorizando um instrumento recursal extremamente importante, que são os recursos especiais, os recursos extraordinários encaminhados aos tribunais superiores. Quando você fala assim, a pessoa já vai cumprir a pena antes de analisar os recursos, você está falando que os recursos não valem nada. Mas eu acho que tem uma outra questão que eu quero voltar nela. Assim, não é o mérito, eu falei aqui do mérito, mas assim, ainda não foi apreciado pelos tribunais superiores. Mas a outra questão que eu quero voltar nela é, antes de continuar com a do ex-presidente Lula, do ex-presidente Temer, do Michel Temer. Do presidente Lula já foi com condenação em segunda instância, como é chamado, como os desembargadores julgam. Que tem uma justificativa
plausível. Tá. E do presidente Temer? Por que ele foi antes da sentença? Só para o nosso telespectador ali entender que uma das outras duas modalidades de prisão foi onde o presidente Temer foi. Não tem ainda a sentença, mas ele foi preso e daqui a pouco sai. Aí a população não entende por que. Deixa eu só começar, James, e o Camilo, vou fazer essa observação. Eu nunca fui fã nem eleitor do Temer, mas a prisão contra ele é absolutamente desnecessária, impensável e inadmissível. Por quê? A prisão preventiva ela se sustenta, ou a temporária, em dispositivos claramente expostos na lei. Artigo 312 do Código de Processo Penal. Quando é que se prende preventivamente? Se a pessoa em liberdade pode prejudicar o levantamento da prova. Garantia da instrução. Artigo 312. Se a pessoa em liberdade, ele tem tanto dinheiro que ele pode fugir do país, aconteceu com o Cacciola, então aí você prende para evitar a fuga. E, principalmente, se ele, em liberdade, coloca em risco a ordem pública. Então, eu, com devida vênia, eu não acredito que o ex-presidente Temer esteja enquadrado em qualquer dessas hipóteses. Por quê? Extremamente visível, qualquer lugar que o Temer vai ser visto, telefone hoje em dia controlado, né? Então não tem razão da prisão dele. Temporariamente para investigar. Enquanto ele estava presidente, todas as investigações foram feitas porque o STF, o Supremo, autorizou todas as investigações. Então não vejo nenhum motivo para prendê-lo. E o STF, quando instado a manifestar-se sobre a questão da prisão do Temer, fez isso com uma soberania de inteligência absoluta. A prisão do Temer não tinha razão de ser. Não, a imprensa criticar Gilmar Mendes, Marco Aurélio e quem quer que tenha concedido está absolutamente equivocado. O entendimento correto, eu vou com o Camilo isso aí, é que não há razão para se prender o presidente Temer. Doutor, eu acho que nós temos alguns problemas que nós vamos voltar alguns pontos desse no outro bloco, no próximo bloco, mas acho que também tem muita politização da prisão, se alguém quer, se não quer. Igual o senhor falou, o senhor não é eleitor de fulano ou de outro, mas vamos analisar a matéria estritamente sob o aspecto jurídico e não político. E é um erro que muitas vezes a gente se depara até com os colegas do direito que cometem isso, né? Mistura um pouco das emoções políticas com as questões jurídicas e aí começa a debater como se aquilo fosse matéria de direito exclusivamente. Eu vou pedir um minutinho aqui da atenção de vocês e também do nosso telespectador. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas nós vamos voltar para continuar falando aqui de prisão, o que é prisão em segunda instância e o que diferencia um pouco aí do presidente Lula e do ex-presidente Lula e do ex-presidente Temer. Nós continuamos e aguardamos vocês. Estamos de volta com o programa Advocacy, hoje falando sobre as questões jurídicas que envolvem a prisão dos ex-presidentes do Brasil, Michel Temer e Lula. O professor de Direito Constitucional, Camilo Machado, e o advogado criminalista Lúcio Adolfo estão aqui comigo debatendo sobre esse tema. E se você tem alguma dúvida, sugestão ou crítica, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 31 98 959 7615 e nós vamos conversar. Eu quero começar aqui esse segundo bloco, nós falamos um pouco aí dessa mistura de política e direito, né? As emoções, grupos políticos, nós somos um pouco divididos, assim, né? Polarizados e às vezes nós misturamos tudo. E aí, doutor Camilo, lamento dizer que até com os colegas de carreira, de profissão, os advogados, muitas vezes deparamos com esse problema. Isso não é política, isso é jurídico. Então, tem havido um pouco essa contaminação nesse assunto? Veja bem, James, eu acho que o bonito no Estado democrático, pelo menos, é a divergência de ideias. Então, por mais que enfrentemos esses dilemas até com colegas, cada um tem uma opinião divergente, até por isso que o direito pode evoluir com o tempo. Às vezes o que é interessante hoje aqui é consenso, daqui a pouco já não é mais. Sim. Então, acho que faz parte do debate acadêmico e debate jurídico, policial, criminal. Mas veja bem, eu acho que essa decisão da prisão do Temer, ela é indissociável da questão política por várias questões. Se nós formos contextualizar agora, a questão de 2 semanas houve uma abertura de um inquérito de ofício pelo STF, no qual ele pretende investigar, apurar e julgar quem fale mal do próprio STF. E aí, nesse cenário, tem a Lava Jato no olho do furacão, sobretudo pelo promotor Dallagnol, o juiz Bretas, porque houve algumas acusações contra o STF, sobre inércia, sobre conduta talvez parcial de alguns ministros.
Então, você pode perceber que na decisão do juiz Bretas, condenando o Temer, logo no início, como primeiro fundamento, ele coloca: o magistrado não incumbe a iniciativa de investigação. O magistrado ele apenas age sendo instado por autoridade policial ou Ministério Público. Então, isso foi claramente um recado. STF, não intrometa na Lava Jato com relação às investigações, apenas julgue. Então, na minha perspectiva, eu sou um defensor da Lava Jato, acho que houve 99% de acertos, eu acho que isso é uma experiência para o Brasil e para o mundo, mas nesse ponto eu acho que houve um excesso, até porque talvez que quis prender o Temer agora e colocar o seguinte: agora a STF resolva com a opinião pública. Você vai soltar o Temer e manter a sua conduta contra o consenso da população, que é contra a corrupção, e logo em seguida ele vem trazendo uma série de tratados internacionais contra a corrupção. Cita até resoluções da ONU, que corrupção é um crime que deve ser combatido e tal. Mas, veja bem, em todos esses casos, corrupção é um instituto genérico. A prisão preventiva, como muito bem falado pelo Dr. Lúcio no capítulo anterior, ela só justifica por cautelaridade. Nós temos a prisão definitiva, que é formada a culpa. Mas a prisão, e a gente tem o artigo 5º da Constituição, que é presunção de inocência. Até a formação da culpa, que são as duas primeiras instâncias, nós temos apenas primeira e segunda instância que analisa a culpa. Depois, STJ e STF, apenas se a decisão da culpa ofendeu ou não lei federal ou Constituição. Pois bem, se nós temos um investigado que nem tem denúncia, a denúncia só foi oferecida na sexta-feira, 29 de março. Então, se nós não temos sequer denúncia, será que o Temer, ele possui algum elemento que esteja em curso? Não tem. Todos os fatos analisados foram um e-mail de 2006, foi a constituição societária da empresa Geplan em 2011 e uma obra da filha do Temer, que é colocado como lavagem de dinheiro, em 2012, 13 e 14. Se me permite só um aspecto. Vamos lá, que eu queria deixar. É algo seguinte, o que o Camilo, com a experiência sobre a análise do texto constitucional que está apresentando para a gente, é um fator constitucional que diz o seguinte: o Poder Judiciário é inerte. Ele só age se provocado. Perfeito. Mas não é bem assim. Nas entrelinhas, nós conseguimos achar uma permeação de uma possibilidade. Que o juiz pode dar de ofício, se ele tomar conhecimento no âmbito da sua jurisdição, ele pode conceder uma ordem de habeas corpus, se ele tomar conhecimento de uma situação de constrangimento ilegal. E logo em seguida ele encaminha para as autoridades. Mas o que eu acho? Eu acho que, eu sempre brinco, eu tenho falado isso inclusive dentro do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e no Supremo, e no STJ, onde eu tenho trabalhado, eu falo assim: o Brasil tem dois, fazendo uma paródia, um programa de televisão em que tinha um personagem representado pelo Paulo Gracindo há muito tempo, que ele falava do primo pobre e o primo rico. O Brasil tem um primo pobre e um primo rico no direito penal, processual penal também. O primo rico é o indúbio pro societate. Em base, significa assim: se tiver dúvida, processa. Se tiver dúvida, denuncia. Bom, esse é o primo rico, porque vai para tudo quanto é festa. Juiz e promotor adora, aceita e vem cá. O primo pobre é o indúbio pro mísero, indúbio pro réu. Na hora de absolver, se tiver dúvida, absolve. Esse não vai para festa, não vai para casamento nem batizado. O Brasil está vivendo isso. No dia que uma pessoa faz uma denúncia sem qualquer fundamento aparente contra o Temer, ele vai preso. Mas eu quero saber se fizer a mesma coisa contra o Fachin, contra o Marco Aurélio, contra o Lewandowski, com o Celso Rosa, se eles vão aceitar com a mesma facilidade essa possibilidade de prisão. Veja bem, o Sérgio Moro, que o Camilo apresenta muito bem, eu vou discordar profundamente dessa avaliação de 99% de acerto. Eu acho que se uma pessoa acerta a vida inteira, mas me vem com a facada no peito no último segundo, ele perdeu os 99% lá atrás. Ele tem formação acadêmica, é um homem extremamente inteligente, e ele está esquecendo de um detalhe. Quando ele, como ministro, leva um pacote de medidas pedindo para que se legalize a prisão em segundo grau, ele está gritando para o Brasil inteiro ouvir, para qualquer pessoa que quiser ouvir e for inteligente e honesto o suficiente para encarar. Não é legal. Se querem fazer uma lei para que isso seja legal, é porque até então não é legal. Porque existe uma situação, Camilo, que ninguém está analisando, e eu gritei isso no Supremo, e vou falar isso brevemente, dia 10 de abril, quando for julgar a CDC 43. Gente, nós temos uma situação. Em primeira instância, o cidadão foi condenado lá e o juiz disse assim, numa sentença: eu garanto ao réu o direito de aguardar em liberdade o trânsito final da sentença. O promotor não recorreu, isso transitou, virou lei. Então, mas como aí, é que doutor, o Supremo pode voltar contra isso, Camilo? Mas eu quero pegar isso aí para voltar nesse ponto e na questão anterior. Porque é o seguinte,
Na fala ali do doutor Camilo, ele coloca da sentença, do despacho do juiz da Lava Jato Rio. Sim. Bretas. Há uma politização nisso. Quer dizer, não é só a população de uma forma em geral. Se você vê que o próprio judiciário, de uma certa forma, o mesmo Ministério Público, tem... Aí, doutor, também assim, data máxima vênia, eu não sei se chega a 99, porque você, se considerar isso, vê que há uma politização da ação. Excessiva. Dizer, com vários aspectos, várias questões a ser debatidas, tudo bem, mas há uma politização. Se há, o instrumento jurídico pode ser questionado. Mas o outro ponto que eu quero pegar o senhor falou aqui, mas se for o pobre é assim, se for o rico é assim. Até então não se falava em condenação em segundo... Aliás, acho que a população nem sabia o que era isso. Que a prisão só depois do trânsito em julgado e a condenação de segundo estado. Nem se sabia o que era isso. Mas veja a diferença. Então, a política, só para... A política fez a população, chamou a atenção da população. Isso é ruim? Não. Importante. Porque a população precisa também discutir se ela quer a prisão. Eu vou discordar de você. A população também precisa tomar conhecimento, e foi o ambiente político que fez a população saber que isso existe. Então, isso é positivo do meu ponto de vista. E também ela precisa dizer, olha, eu acho que esse é o caminho ou não. É só depois de esgotar todas as instâncias. Na realidade, eu vou discordar de você num ponto. Não foi a política que estabeleceu esse debate e evidenciou. Veja bem, até aquela operação do mensalão, o Supremo era um ilustre desconhecido no Brasil. A partir do julgamento, a nossa Corte Constitucional virou uma Corte Penal. E o pior que ninguém tem coragem de gritar, e eu falo, claro, é que quem está fazendo direito penal na Corte Constitucional do Brasil são assessores, juízes, assessores dos ministros. O pior é isso. Ou seja, a nossa Corte Constitucional virou Corte Penal. Não estava preparado para isso. Quando ela começou a analisar as questões do mensalão, o Supremo a entrar em evidência. Sim. Aí entrou no debate nacional e não foi a política que fez isso. Quem fez isso foram os veículos de comunicação que começaram a notar que tinha um mote importante de divulgação, de ibope, de veiculação de mídia. Mas eu digo pelas figuras, né? Quem estava sendo processado? O ex-presidente, o ex-ministro da Casa Civil, quer dizer... Não, porque na época não era bem assim. Na época do mensalão não era presidente, não era ex-presidente. Não, eu sei, mas eram políticos. E assim, começou de Minas... O importante é que ninguém está acima da lei, mas a questão é que a Constituição... ela vai deixar muito bem clara a diferença no caso do Temer e do Lula, porque o do Temer foram casos que o próprio juiz Bretas apontou 2006, 2009, 2011, 12, 13 e 14. Depois de 2014 não houve fato, certo? Então a prisão cautelar, que é preventiva, ela só se justifica se o investigado está obstaculizando naquele momento ou então se ele ainda está continuando praticando os crimes. O Temer não está mais presidente, certo? O grupo dele político saiu todo, porque ele era o grupo do Temer, ascendeu ao poder em 2013, quando o Lula entrou, né? E depois, PMDB e PT, depois virou vice da Dilma, e tudo bem, e já não estão lá mais. Então, não há mais questão para isso. Então, teria outros instrumentos, por exemplo, apreensão de bens, bloqueio de bens, retenção de passaporte. Agora, a questão do Lula, nós temos dentro do direito constitucional 3 regimes de prisão, certo? O primeiro regime de prisão em primeira instância, que é a regra mundial. Após a primeira instância, há a reclusão. Talvez 87%, eu já fiz um trabalho de pesquisa, até na época quando eu cursava o doutorado, talvez 87% dos países adotam a prisão após condenação em primeira instância, até mesmo pela presunção de boa-fé dos atos dos servidores públicos, do qual o juiz se manifesta. Temos a prisão em segunda instância, que eu sou partidário. Até com uma divergência do doutor Lúcio, mas eu sou partidário da prisão em segunda instância, que é uma minoria. E a gente tem a prisão do trânsito em julgado, que não chega a 3% dos países no ambiente ocidental democrático. Pois bem, o problema da questão do Lula Lula poderia ou não estar preso. A divergência do STF é que em 2015, a nossa Constituição, ela gera vagueza de tempos, porque ela traz 2 institutos diversos numa mesma oração, no mesmo artigo, que é: ninguém será preso, a não ser por formação de culpa e trânsito em julgado. Eu acho válida a questão do Moro, e eu até, com respeito, doutora, divirjo da questão de que se ele fez esse pacote, não é porque a prisão atual está ilegal, é porque quando nós temos vagueza, cumpre ao Legislativo tirar essa vagueza, a interpretação via ato do Legislativo. Mas a questão é, quando se forma a culpa, nós temos um sistema constitucional alicerçado em primeira e em segunda instância.
Não tem terceira e quarta instância. E na primeira e na segunda instância é quando se analisa culpa. O que é culpa? A pessoa concorreu ou não com a prática do crime de forma dolosa ou, pelo menos, de forma despretensiosa, que é a culpa em si. Pois bem, analisado isso, não há mais dúvida de que o Lula tem culpa. Isso é fato. Primeira e segunda instância, julgado, o Lula é culpado. Pronto. O que se analisa agora? STJ, se a decisão que formou a culpa do Lula feriu lei federal. Ou, no STF, se a decisão que formou a culpa do Lula feriu a Constituição. Então, é uma questão apenas procedimental. Então, a minha posição é uma posição intermediária, que seria, ou seja, prisão após formação de culpa. Formação de culpa não é trânsito em julgado, certo? Agora, você conjugar na mesma oração, do mesmo artigo inciso, trânsito em julgado e formação de culpa, leva à vagueza. E aí vem o pacote do Moro. Eu vou pedir só um minutinho aqui. Deixa eu pegar esse contexto. Ele é um professor constitucional e está esquecendo o seguinte: dura lex ad lex. A Constituição, que gostemos ou não fez isso, assegurou esse artigo 5º. Isso é em 57, então não tem jeito de ser, não. Mas eu vou pegar aqui e pedir vocês um minutinho mais, que o doutor Lu já estava aqui mexendo na cadeira, mas para a gente fazer um rápido intervalo. Mas antes, quer fazer o seu advocacy? Então, além das nossas redes sociais, você pode mandar um e-mail para advocacy@redesuper.com.br. E nós vamos para o intervalo e já voltamos. E já estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a prisão preventiva de Temer e a condenação de Lula. Eu recebo o professor de Direito Constitucional Camilo Machado e o advogado criminalista Lúcio Adolfo. Bom, um programa como esse vai para o intervalo, continua o debate, né? Que colocam advogados juntos, né, doutores? Mas eu queria aqui nesse último bloco deixar uma fala mais informativa para quem acompanha o nosso programa e que não necessariamente é da área do direito. Enfim, o doutor Camilo falou aí sobre a formação da culpa e o trânsito em julgado. Tecnicamente, o que é esse trânsito em julgado, doutor? E aí eu pergunto aqui também, não só do ponto de vista do direito penal, mas do direito brasileiro como um todo. Certo. Sem entrar no mérito político-ideológico, estritamente, formação de culpa é a concorrência do investigado e condenado para a ocorrência do delito. Ok. O que é o trânsito em julgado? Após a formação de culpa, que obrigatoriamente, exclusivamente, só pode ser analisado em primeira e em segunda instância, ou seja, se analisa provas, depois vai para os tribunais superiores e analisa ofensa à Constituição e lei federal. Pois bem, depois disso, ou seja, a gente tem recurso ainda para o tribunal superior, sem analisar culpa, sem analisar prova. Só uma questão procedimental, ofendeu ou não a Constituição e lei federal. Então, durante essa questão meramente procedimental, que cabe esses recursos, seja recurso especial STJ, recurso extraordinário STF e embargos de declaração, questões, por exemplo, às vezes a decisão foi omissa ou gerou uma ambiguidade, ou gerou uma imprecisão terminológica, então nós temos esses embargos. Então, o trânsito em julgado é isso, ou seja, enquanto houver recursos, ainda que sem analisar a culpa, não há o trânsito em julgado. Após o exaurimento das instâncias recursais, sem analisar a culpa, se certifica que houve o trânsito em julgado, ou seja, caso encerrado, não há mais o que se verificar, e aí há a definitividade que era a prestação jurisdicional. Não cabe mais recurso. Só antes de eu falar, isso também se verifica quando fala de trânsito em julgado, no direito civil, no direito do trabalho, morreu, não cabe mais recurso. Isso. Basicamente, eu vejo assim, penso. Mas eu sempre brinco, né? Eu tenho feito algumas palestras para o Brasil afora tratando essa questão. Então, mas de um jeito mais claro para o seu telespectador sentir, é o seguinte: nós temos duas coisas para ser julgado, analisado pelo judiciário. Se você é culpado ou inocente e se esse julgamento foi feito da forma correta. Ponto. Enquanto nós pudermos analisar se você é inocente ou culpado, nós estamos tratando da formação da culpa, que o Camilo falou com a clareza, para nós advogados, é indiscutível. Mas nós temos que analisar outra questão. E se o juiz é irmão do réu, ou inimigo do réu, pai, ou seja, nós estamos começando a analisar agora a forma. E isso é que, enquanto não se analisar todos os aspectos, não tem trânsito julgado. Quando é que tem trânsito final de sentença, trânsito julgado, acabou. Exaurimento de recurso. Pá de cal, o que é?
quando acabarem todas as possibilidades recursais. E, infelizmente, e nisso aí eu sou adepto dessa crítica que o Camilo faz, é o seguinte: infelizmente, o direito penal e processual penal brasileiro, por via constitucional, admite uma possibilidade infinita de recurso. Recurso do recurso do recurso e do recurso que vai recorrendo. Então, isso realmente criou essa aversão aos recursos. A única e não é o advogado que tem culpa, né? É isso que eu vou pedir para você, Jeremy. Não deixe eu ir embora se eu falar essa frase. Por favor. Os advogados, meus amigos, merecem ouvir isso. Quando um processo demora, não é questão de advogado, é de presidência, é de comando. Advogado não atrasa processo. Advogado é o único escravo de prazo. Né? Porque promotor não cumpre prazo, juiz não cumpre prazo, mas advogado, se não cumprir prazo, juiz manda buscar, vai preso, tudo. Não, prejudica o cliente. O cliente. Então, primeira coisa que eu quero deixar. Agora, existe realmente uma amplitude muito grande de alcance recursal. E foi isso que possibilitou essa prisão em segunda instância ser admitida assim. Porque todo mundo falava, no caso do Maluf, 30 anos de recorrendo à sentença. Isso abriu esse espaço para que o Moro trouxesse essa ideia moralizadora, mas ilegal, no meu ponto de vista. Mas agora, moralizadora, doutor, isso eu concordo com Tá, mas então por que... Aí é outra dúvida que eu acho que é dúvida do telespectador, para nós não, mas para o telespectador em geral é: por que isso nunca foi debatido e por que só então agora começou a falar na prisão em segunda instância? Que momento que porque a lei não mudou em nada. Em que momento que o judiciário brasileiro, isso não é recente... Não foi o judiciário que mudou. Não, pois é, mas que momento que isso apareceu no judiciário e falou prenda porque já foi condenado em segunda instância? Pois é, houve a ADC, que o teu próprio Lúcio Adolfo pode esclarecer com muita clareza, participou, mas em 2016, já em razão daquela vagueza que a Constituição fala e coloca equivocadamente no mesmo dispositivo culpa e trânsito em julgado, para esclarecer, STF, culpa e trânsito julgado, como é que a gente interpreta isso, para saber qual que vai, aonde que vai ser o momento da prisão de fato? E o STF se manifestou. Após a formação de culpa, a gente pode efetuar a prisão e o trânsito em julgado é uma decorrência só procedimental. Pois bem, nesse período vem a condenação do Lula. E aí o STF, logo que em seguida, um ano depois, já quer trazer a questão novamente, porque um caso, ainda que não seja do Lula, mas qualquer outro caso que eles analisarem e puderem alterar essa percepção de culpa e trânsito em julgado, dá efeito erga omnes, ou seja, o Brasil inteiro vai ter que ser vinculado e aí sim vai atender ao Lula. Mas, de fato, concordo plenamente com o doutor Lúcio Adolfo, temos uma posição diferente sobre prisão, em segunda instância, o trânsito em julgado, mas convergimos de que, em nenhuma hipótese, a culpa será dos advogados. O advogado, de fato, ele age estritamente de acordo com as possibilidades hermenêuticas, ou seja, de interpretação que o ordenamento nos traz. Eu costumo dizer que você só vai entender que o culpado não é o advogado quando você tiver uma ação e precisar do advogado. Exatamente. Mas vai entender que não é o advogado que é culpado. Você me permite fazer um esclarecimento? Sem botar a culpa em ninguém aqui, né? O sistema é assim, a lei é assim. O Camilo não me surpreende pela competência do trabalho, absolutamente não. E ele tem visões que acabam por me criar algumas luzes batendo na minha cabeça aqui. O que aconteceu de fato? A realidade jurídica da DC 43, que é o julgamento da prisão. Existem dois tipos de processo, James, e eu acho que o espectador, de uma forma geral, precisa saber disso. Uma em que você chega para o juiz e fala assim: senhor juiz, no meu caso, o que você resolve? Isso chama o caso concreto. Mas existe um outro que chama julgamento do interesse difuso. Ou seja, o juiz decide, o judiciário decide, mas atinge toda a população. O controle difuso da atividade jurídica é assim. Então, o que aconteceu? Ninguém falava em prender, mas aí, de repente... Com o fato do Maluf, foi isso que trouxe à lume essa primeira coisa, um absurdo. O Cacá é um grande amigo, que era advogado. Ele chegou ao extremo de 30 anos, o cara condenado sem preso. E as prescrições. Isso, e a prescrição vindo atrás. E o que aconteceu? Aí falou assim: vamos mudar. Mas mudar um tempo constitucional é difícil. Então eles se debruçaram qual o jeitinho que nós podemos dar para isso aí. O Moro tentou achar o jeito dele lá, que eu discordo dele, mas entendo suas razões. O cidadão aplaude, o advogado critica. Mas o que aconteceu? De 2016 para cá, nós temos 11 ministros no Supremo. Votaram pela constitucionalidade, ou seja, que a prisão em segunda instância é algo constitucional, que relativizando-se essa presunção de inocência, é um termo para chamar de... Vamos dar um jeitinho aqui. Rosa Weber, Fachin, na época Teori Zavascki, Carmen Lúcia, Fux, Barroso e Alexandre, que não era ministro na época, que veio depois substituir o Teori. E votando contra
a constitucionalidade dizendo que não, a lei, a Constituição é clara, tem que esperar exaurir todos os recursos. Marco Aurélio, Celso de Mello, Gilmar, que antes votava contra, e quem mais nós temos aqui? Falta o Toffoli e Lewandowski. E o que acontece? Vai ser julgado no dia 10 da DC 43, onde eu sou o advogado que vai se sentar isso no Supremo, é o seguinte, finalmente vai ter que decidir. E nós temos, então, hoje, formado assim, Alexandre Moraes, Carmen Lúcia, Barroso, Fachin, e quem mais? Falta um aqui. O Fux. São a favor da constitucionalidade, votando pela manutenção da prisão. E estão lá do outro lado Celso de Mello, Marco Aurélio de Mello, Gilmar Mendes, e ainda o Dias Toffoli, e quem mais que eu faltei aqui, Camilo? Eu acho que a Weber é contra. Não, e a Rosa que vai mudar o voto. Ela já disse. Isso, ela vai mudar. Se ela mudar o voto, né? Vai para a rua o Lula. E todo mundo. E vai todo mundo na mesma circunstância. Eu só queria fazer um parênteses, rapidamente. Só um esclarecimento aqui antes, doutor, desculpa. É porque ele falou da DC. O que é a DC, doutor? Só para quem... O que aconteceu? Quando começou a se prender... Não. A DC é o que, especificamente? Ação declaratória de constitucionalidade. A OAB entrou com um e o Partido Ecológico Nacional, que hoje chama Patriotas, entrou com outro. Na época, queria se libertar o Lula via a DC. Foi quando eu assumi a defesa dos interesses do partido e tirei de pauta, não deixei julgar, pelo menos até que se esfriasse essa questão política eleitoral. Tá, mas a DC, então, é essa aí que vai ser julgada... Vai definir nos próximos dias. Não tem a ver, não é especificamente Lula. Lula, não é absolutamente. Mas ela atinge o Lula. Aí é o parênteses que eu queria colocar. Quando houve o julgamento da DC, nós temos 11 ministros. 9 eram indicados pelo PT. Seja Lula, seja Dilma. E não tinha Lava Jato até a época. Então eles entenderam que a prisão após a segunda instância é constitucional. Depois disso veio a Lava Jato e o Lula foi preso porque teve prisão em segunda instância. Ele foi condenado a primeira e segunda instância. E aí, ou seja, 9 de 11. E agora, e por que a rapidez, a celeridade com que eles querem já pautar o julgamento agora, em abril? Porque o Bolsonaro, já eleito, ele vai poder indicar pelo menos 3 ministros agora do STF. Ele vai formar uma maioria. Então, esse grupo agora, para você ver o quanto a política anda ao lado do direito. O STJ é um tribunal de cúpula. Então, ou seja, eles estão com maioria hoje formada para alterar, obviamente, em razão da Lava Jato e da prisão do Lula, sim. E se eles não mudarem o posicionamento agora, nunca mais vai mudar, porque o Bolsonaro vai indicar alguém com um posicionamento claro e já vai ampliar a maioria a favor da segunda instância. Então, essa é a rapidez do STF na contramão da nossa já notória morosidade da justiça. Todos são iguais perante a lei, dizia George Orwell, mas tem uns que são mais iguais que os outros. Não, e aí eu acho que volta uma discussão que está na pauta do Brasil, assim, a indicação dos ministros, né? Não vamos entrar aqui. Isso é uma vergonha. Nós não vamos entrar aqui nessa seara, mas assim, lembrando que é algo que está na pauta. Eu tomei a liberdade de trazer para você esse livro meu, que está na terceira edição, O Quinto Constitucional dos Infernos. 2/5 dos tribunais brasileiros são formados por pessoas que não têm carreira no judiciário. Indicados pelo Ministério Público. Quinto pelo OAB. Eu chamo quinto constitucional. E o Supremo é pior. É a totalidade dele indicado por critério político. E isso é um absurdo. O que nós precisamos, meu sonho, eu grito isso para todo mundo, meu sonho é no dia que nós vemos um Supremo formado como cidadão, estuda direito, faz um concurso, vai começar a ser juiz lá em de perdões ele vai para Lavras, de Lavras ele vai para Juiz de Fora ele chega em Belo Horizonte, de Belo Horizonte STJ, Minas Gerais, depois STJ acorda do Supremo. Durante esse caminho ele passa pela Grande Monte Carmelo, que está lá no Triângulo Mineiro, em Alto Paranaíba. Mas você entendeu? O que está acontecendo hoje é o seguinte, o Lula, sabe onde é que o Lula perdeu a liberdade? Foi no dia que ele abriu aquela garganta dele terrível num telefone para Dilma e gritou, um parlamento acovardado e um Supremo corrompido. Foi o que ele falou. Ele foi desrespeitoso com a Rosa Weber. Isso, falou assim que essa mulher tem mais culhões que outros. Nesse dia, ele perdeu o apoio da maioria que ele fez dentro do Supremo. Bom, eu acho que esses são alguns aspectos políticos, né, gente? É lógico que o direito tem que continuar trabalhando, assim, funcionando, e a justiça, da forma em geral,
evitando o máximo possível essas injunções políticas, porque eu acho que a população, isso traz um mal-estar para a população, isso influencia decisões de forma em geral. Independente da posição ideológica. Independentemente da posição ideológica. E também não é só lá nos tribunais superiores, né? Isso pode ocorrer das instâncias, das primeiras instâncias, acontece. Então, a população quer ver isso, eu acho que é uma mensagem que fica para todos nós. Um judiciário independente, isento e sem estar ligado a nenhum grupo ideológico, político e nenhuma ideologia. Ou seja, fazer justiça. Está na pauta não do Congresso ou do Estado brasileiro, mas eu acho que das discussões. A composição dos tribunais superiores, né, de que forma que se dá, o doutor Lúcio colocou aqui a posição dele. E também eu acho que é bom para entender por que tem gente que está presa e por que tem gente que não está presa. Por que tem... o Temer saiu rápido, o ex-ministro Moreira Franco também entrou e saiu rápido e o presidente Lula está lá. Quer dizer, eu acho que fica claro que não são duas situações totalmente diferentes do ponto de vista processual, do direito em geral e de circunstâncias também, né? Sim. Assim, como o doutor Camilo falou, um já tem uma comprovação de culpa, bem ou não, se alguém discorda ou não, do ponto de vista processual, já. Né? E no outro caso, não. Então, eu acho que isso é importante para ficar aqui, para nosso telespectador, para esse nosso bate-papo, essa clareza para todos. E eu agradeço aqui a participação de vocês nessa conversa complicada, mas que foi de uma maneira leve e muito esclarecedora. Obrigado, doutor Lúcio. Eu vou agradecer a oportunidade de me colocar à disposição e dizer que para mim foi um prazer encontrar o Camilo aqui, né? Aqui você me lançou umas 2, 3 luzinhas aqui e que com o meu agradecimento vai também o agradecimento pelas luzes que você me lança aqui e pela oportunidade de trabalhar aqui. Enobrecido de participar, já tivemos participação, até comentávamos mais cedo, em audiências, mas não no programa de televisão. Agradeço, James, mais uma vez o convite, estou sempre à disposição. Agradeço aos telespectadores. E eu acho que o bom do direito é isso, ou seja, na divergência de opiniões, nós podemos convergir em diálogo, independente do caminho onde vai chegar. O interessante é o caminho a ser percorrido. E aí é a beleza do direito democrático e a gente tentar evoluir cada dia mais. Obrigado, gente. Nós chegamos aqui ao fim desse programa, mas o assunto continua nas nossas redes sociais e nós contamos aqui com a participação de todos vocês e aguardamos no nosso próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.